Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Graça e paz seja com toda a igreja. Amém. Por favor, se assente. Um certo dia, lá na região de Manré, um dia muito quente, Abraão resolveu sair da sua tenda e se assentou às portas das suas tendas, provavelmente esperando ali uma brisa que é bem característica daquele lugar. E quando Abraão se deu conta, ele se deparou com 3 homens que estavam em pé. Mal sabia ele que, na verdade, 2 eram anjos e um era o próprio Deus que se manifestava ali por meio de uma teofania, ou seja, Deus se apresentando em forma de homem. E Abraão, sabendo que estava sendo visitado por Deus ou não, resolveu praticar a boa obra da hospitalidade e convidou aqueles 3 homens para ficar com ele. Lavou-lhe os seus pés e lhe serviu como um verdadeiro servo. E é impressionante que a amizade e a intimidade que havia entre eles foi tal que o texto diz que Deus ficou com Abraão durante toda aquela tarde. E Deus se revelou a Abraão sem que ele pedisse. Deus achou necessário, como quem sente confiança e sela uma amizade, Deus começou a revelar a Abraão alguns propósitos pessoais. Por exemplo, Deus disse a Abraão que planejava dar-lhe um filho legítimo da sua esposa Sara, mesmo sendo ambos já avançados em idade. Inclusive, no caso de Sara, já havia até cessado o hábito menstrual das mulheres. E Deus também resolveu falar com Abraão nesse diálogo, que foi bem longo, que estava desejoso visitar a cidade de Sodoma, para fazer ali uma espécie de fiscalização. Deus disse a Abraão que gostaria de ver se pessoalmente o que ele ouvia e percebia-se realmente estava sendo praticado na cidade. Era uma espécie de auditoria, Anderson, que Deus queria fazer na cidade de Sodoma e Gomorra. É impressionante que nesse primeiro diálogo, Deus não se referiu à cidade como quem estava no propósito de destruí-la. Mas Deus queria realmente atestar quais eram as obras que vinham daquele lugar. Mas Abraão, conhecedor que era daquele local e dos seus habitantes, já preveu que Deus a destruiria e iniciou uma intercessão que é uma das mais lindas do Antigo Testamento. Deus se viu confrontado com uma realidade que Abraão propôs. Abraão sugeriu o seguinte: se porventura houverem 50 justos nesta cidade, o Senhor vai destruir a cidade toda junto com os justos? E Deus, percebendo que precisaria fazer então diferença entre o justo e o ímpio, Deus disse: se eu encontrar lá 50 justos, eu poupo a cidade toda. E Abraão foi numa escala decrescente perguntando: e se dos 50 faltarem 5? Ainda permaneço salvando a cidade pelos 45. E se houver apenas 40, eu poupo a cidade toda pelos 40 justos. 30, Senhor. Por 30 vale a pena salvar a cidade. Eu a poupo. E Abraão chegou de 30 para 20, até que ele diz: Senhor, não se ire. Só mais esta vez lhe falo. Se houverem ali 10 justos, 10, apenas 10, o Senhor salva
a cidade toda ou a destrói com os 10 justos? E o Senhor disse: Abraão, se eu encontrar 10 justos nesta cidade, a cidade toda será poupada. É claro que você sabe que Abraão deduziu os 10 e parou ali, porque ele tinha a certeza que na cidade estava o seu sobrinho Ló, sua esposa, e pelo relato bíblico, provavelmente Ló tinha 2 filhos, no mínimo, porque o texto aparece no plural, filhos, homens, e 2 filhas que nós sabemos que tinha. As 2 filhas já estavam prometidas a maridos, de forma que ele já tinha 2 genros, e provavelmente os 2 filhos de Abraão, se não as tinham, já estavam também prometidas a 2 mulheres. Então Abraão sabia que haviam 10 habitantes da descendência de Ló que poderia salvar uma cidade. Esse diálogo todo e essa introdução que eu estou lhes mostrando está registrado lá no capítulo 18 do livro de Gênesis. E partindo daí em diante, um anjo, que na verdade era o próprio Deus se manifestando em forma corpórea de homem, ficou com Abraão, e os 2 seguiram até Sodoma e Gomorra. Chegaram lá pelo finzinho da tarde. E é aí no capítulo 19 que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E neste solo eu quero lhes trazer nesta noite de família a seguinte reflexão: a família do justo diante da sociedade corrupta. Se você quiser, você pode dizer também a família do justo diante da cidade ímpia. E eu quero convidar você a meditar aí no capítulo 19, a partir do verso 1. Vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o seu rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu-lhes bolo sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até aos velhos, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na sua casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas,
e todos quanto tens nesta cidade, tirai-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse-lhe: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta Campinas, escapa lá para o monte, para que não pereças. Ok. Se você fizer o paralelo com a introdução que eu lhes mostrei, é impressionante ver que já de longe percebia-se uma diferença no ambiente familiar na casa de Abraão e na casa de Ló. O ambiente conta muito. O ambiente fala muito. O ambiente é mais do que uma localização geográfica, é mais do que uma estrutura, engenharia, arquitetônica, é muito mais do que uma estética decorativa. O ambiente são as pessoas e as práticas que são vistas num determinado lugar. Isto popularmente é chamado de cultura. Você percebe que com Abraão, Deus não só teve prazer em entrar na sua casa, como permaneceu com ele durante toda a tarde. Mas alguma coisa não ia bem dentro da casa de Ló. A tal ponto que nos primeiros versos, exato aí, aonde você parou comigo, no verso de número 2, ele convida os 2 anjos a entrarem na sua casa, e a resposta é clara: não. E desde que eu me entendo por gente, pastor José Vieira, e muito mais do que a minha existência como pessoa, em qualquer ambiente, em qualquer continente, em qualquer situação, estar dentro de uma casa no meio da noite sempre será uma opção mais viável do que estar na rua, ou passar a noite na rua. Mas alguma coisa não ia bem na casa de Ló, a tal ponto, Fábio, que era melhor estar do lado de fora. E houve uma insistência, dando uma clara mensagem de que a princípio Deus hesitava em entrar. E se ele foi justamente à procura de justos e se recusava a entrar na casa de Ló, então algo estava errado. Mas Ló não havia percebido isto ainda, porque Ló, nesta altura, já era um homem muito próspero. Ele era um homem muito bem sucedido. Ele já foi para Sodoma possuindo muitos bens. Aliás, esse foi uma das razões da separação e do porquê ele se distanciou do seu tio Abraão. Porque ele já tinha muito gado, muita gente ao seu serviço, muitos trabalhadores. E esse relato, Deus encontrando Ló na porta da cidade, demonstra que Ló alcançou notoriedade na cidade. Porque só podia se assentar nas cidades quem exercia liderança sobre aquela comunidade. Era uma espécie de líder local. Normalmente se assentava nas portas os juízes ou os homens influentes da cidade para realizar negócios e julgar pequenas e médias causas.
Ló já era uma espécie de legislador, juiz, ou no mínimo, Juliana, um grande empresário lá. Então, quando nós olhamos para o retrospecto financeiro de Ló, nós vemos a mão de Deus sobre ele e dizemos: este homem está prosperando, este homem está indo muito bem, este homem tem um bom salário, um bom emprego, tem um bom carro, veste boas roupas, ingressou numa boa universidade, tem um bom currículo, é influente aonde mora, alcançou prestígio, respeito, é referencial. Ele é um grande empreendedor. Ele é uma máquina que gira a economia do lugar, porque ele tem gado e ele tem servidores ou trabalhadores, para não dizer escravos, ao seu serviço. Mas Deus hesitava em entrar na casa de Ló. Então percebe como que no ponto de vista financeiro, isso não é tudo? Percebe que é possível você descender da linhagem de Abraão, professar uma fé, crer num Deus, viver uma fé monoteísta, ou seja, em um único Deus, mas quando esse Deus resolve visitar a cidade, ele prefere passar a noite na rua. Bom, nós percebemos que não só alguma coisa, muitas coisas não iam bem na casa de Ló. A princípio, nós percebemos que ele não alcançou confiança, ou no mínimo a amizade, ou o respeito dos seus genros. Porque os seus genros não só desacreditaram no que ele estava dizendo, como ainda zombavam dele, numa clara manifestação de uma autoridade ali fragilizada. Seus genros não o respeitavam. Sua voz não era ativa diante da sua casa. E o impressionante é que todo esse tempo em que Ló esteve investindo a sua vida em estar naquela cidade, construiu patrimônio, alcançou credibilidade local, era muito conhecido, portanto que nós percebemos na narrativa, a cidade toda foi até a porta da sua casa, numa clara evidência que ele não era assim um João ninguém, bastava dizer Ló e todos sabiam o endereço. Então ele tinha uma influência tal, e Deus contava com esta influência dele, para poder salvar a cidade. Ló não se deu conta de que tudo que ele alcançou, de que todo o gado que representava o maior capital de Sodoma, ele não se deu conta que todos os servos que estavam ao seu dispor e os que queriam trabalhar para ele não se deu conta que todos os que conheciam-no, e aquela cadeira na entrada da cidade, onde todos os veriam entrando ou saindo de Sodoma, ele não se deu conta que tudo aquilo Deus lhe deu, para que um dia Deus pudesse dizer, por causa desta família, essa cidade não será destruída. Ele não se deu conta, porque quando ele foi para Sodoma, ele foi pensando em gozar da cidade em seu bel prazer, e fazer usufruir de todos os benefícios que a cidade poderia lhe dar. Ele não se deu conta, porque ele vivia uma teologia do 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, o importante é a minha casa ser salva. Ele não se deu conta que ele foi colocado ali como um servo de Deus naquela cidade para influenciar aquela cidade toda. Ele não se deu conta que toda vez que ele precisava fechar as portas da sua casa por causa da violência do bairro, aquele não era um problema único do prefeito, do vereador, do presidente, era um problema dele também.
Ele não se deu conta que todas as vezes que ele preferia ter nascido longe da periferia, ele preferia ter nascido nas áreas mais nobres da cidade, ele preferia não ter que conviver com aquele vizinho alcoólatra, ou com o seu vizinho que todas as manhãs acorda com um volume do som muito alto. Ele não se deu conta que tudo aquilo era um problema dele também. Ele estabeleceu-se na cidade, construiu o patrimônio em torno de si mesmo. E Sodoma não pôde contar com Ló. E hoje, numa noite de família, onde eu acredito que a maioria dos que aqui estão são servos de Deus, num momento de crise econômica que vivemos, eu acredito que Deus olha para o meu lar e diz: eu posso contar com a casa deste justo, porque na casa deste justo existe conscientização de uso adequado do solo, da água, da energia. Então eu posso contar com este justo para acabar com a crise hídrica, a crise elétrica. E eu posso contar, porque eu tenho certeza que na casa onde existiu um Anderson, com certeza o índice de violência no bairro vai diminuir, o índice de jovens que pararão diante de uma overdose vai diminuir, porque existe um Anderson lá. E eu posso contar com este justo, e vale a pena manter este justo aí, porque eu tenho certeza que lá onde está a irmã Lúcia, com toda certeza, os seus vizinhos, eles vivem um ambiente de justiça, de unidade, de amor, de afeto, de evangelho. Então, Deus olha para a casa do cristão, do servo de Deus, e diz: que bom que você está aí. Que bom que você está aí. Que bom saber que eu posso encontrar um referencial aí. Então eu quero dizer para você que quando Deus olha para você e para a sua família, Deus não está pensando só em você e na sua família. Deus está acreditando, eu não vou dizer apostando não, porque quem aposta está sujeito a não ganhar. Deus está acreditando em você e na sua família. Até Abraão acredita. Eu vou falar diferente. Até quem não está aonde você está, acredita que aonde você está é diferente. O seu patrão, que não conhece a Deus e não serve a Deus, ele acredita que lá onde você está, as pessoas não falam palavrão. As pessoas não roubam ou não tiram proveito do seu próximo. As pessoas não mentem. Ele acredita que na escola onde você estuda, pelo menos na sua classe, ele acredita que lá, com toda certeza, alguém está agindo e comportando-se diferente. Porque você está lá. Você está lá. Então ele não precisa pedir a Deus que tenha clemência da cidade. Ele não precisa pedir a Deus que mude o país. Ele não precisa pedir a Deus também que Deus resolva logo esse problema, seja como for. Ele não pede nas suas orações um julgamento apocalíptico, mas ele pede a Deus: vai na casa do Luiz, vai na casa do João Vitor, vai na casa do Leonardo, veja se vale a pena destruir a cidade tendo um Leonardo, tendo uma Elaine, tendo uma Tamara, uma Lúcia, uma Elaine, um Sérgio. Não vale a pena, Senhor. Visita aquele justo lá. Deus conta com você, com a sua casa,
com a sua família. Observa que as nossas atitudes, às vezes, muito se parecem com a atitude de Ló. Ló sabia que servia a Deus. Ló sabia que tinha um Abraão que estava numa escala hierárquica acima dele, pelo menos na árvore genealógica. E Ló acreditava que a bênção de Abraão viria sobre ele. Então, acreditando nisso, Ló se preocupou consigo mesmo. E se limitou apenas aos 4 cantos da sua casa. E naquele pequeno metro quadrado que ele tinha, Deus, quando o visitou, percebeu que nem mesmo entre eles havia um consenso de justiça comum. Claro que aqueles moradores tinham intenções de violência sexual, na prática muito comum de homossexualismo que havia ali, mas não era só isto. Havia uma perversidade corrompida em todos os fatores. Os moradores de Sodoma eram tão ímpios que, quando vinham um visitante até a cidade, e eles recebiam na sua casa, no meio da noite, eles amarravam as mãos dos seus visitantes e providenciavam camas maiores ou menores. E se o visitante sobressaísse da cama, eles amputavam o membro inferior, as pernas dos visitantes que passaram do comprimento da cama. E quando um visitante era menor do que a cama, eles deslocavam pelos ossos fêmur e puxavam até romper e desligar os membros inferiores do corpo. Havia vários tipos de perversidades. E quando Ló foi para Sodoma, Deus olhou para Ló e olhou para aquela cidade e disse: essa cidade vai mudar. Acredita, irmão, quando Deus te coloca numa empresa, Ele tem absoluta certeza que o ambiente ali vai mudar. Acredita, meu irmão. Acredita. É tal ponto que Ele investe tanto que Ele até atrai. Ele atrai os problemas. Você já percebeu que as pessoas vêm até você para questionar da situação, para questionar dos problemas, para desabafar? Porque é evidente que aonde existia um feixe de luz, em meio às trevas, aquele feixe destaca. Então ele tem que ser visto, ele passa a ser um referencial, porque no meio das trevas não existe referencial. Trevas é trevas. Mas dentro da casa de Ló não conseguiu trazer um senso de justiça, nem mesmo dentro da sua própria casa. Percebe que quando ele sai para fora para dialogar com aqueles moradores, e ele implora para que aqueles moradores não violentem os seus visitantes, ele faz eu não vou dizer uma oferta, ele faz uma irracionalidade tal de oferecer as suas filhas para aqueles habitantes. Você já se deu conta? A cidade toda estava diante de Ló. O texto diz, você leu comigo, dos mais jovens até os mais velhos, de todos os bairros, vieram até a casa de Ló. E o texto é claro em dizer que Ló diz: eu tenho 2 filhas que são virgens, e eu estou oferecendo-as para que vocês pratiquem com ela qualquer tipo de violência que quiser. É o que ele diz: façam delas o que você bem entender. Então, neste pico, neste momento de maior tensão, que é onde se revela realmente quem nós somos, nós nos revelamos nos momentos assim, de muita tensão, nos momentos de alto estresse, nos momentos que somos pressionados, aí nós nos revelamos quem somos de fato. Então, neste pico da vida de Ló, nós podemos deduzir
como que era o tratamento de Ló com as suas filhas. Como que ele as olhava. Existia igualdade de direito? Além disso, nós percebemos como que ele tratava os seus genros. Porque o texto diz que ele tinha genros. Se elas já não estariam prestes a casar porque eram virgens, provavelmente já estariam de alguma maneira casadas. E ele, de uma maneira assim totalmente legal, em nome da sua ideologia, em nome da fé, em nome de Deus, desrespeitou o matrimônio das suas próprias filhas. Assim, para a gente pensar quantas vezes que nós não consideramos as vontades, quantas vezes que nós, às vezes, acabamos pelo convívio, que é normal dentro de casa, olhando para o nosso próximo, a nossa esposa, nosso filho, e imaginando que eles estão ali simplesmente para obedecer aquilo que nós acreditamos, sem respeitar as vontades, sem respeitar os direitos. Em nenhum momento elas foram questionadas. Elas foram ofertadas como um objeto, uma moeda de troca. Parece que a intenção é boa, é em nome de salvar os anjos. Dá para montar uma boa tese aqui. Em nome de Deus, você tem que colocar Deus acima de todas as coisas. Será? Dá para levantar aqui uma boa tese. Quem ama ao seu irmão, a sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim, foi o que Jesus disse. Mas é assim? É nesse ponto? Em nome de Deus, eu trago meu filho Guilherme à força para a igreja? Em nome de Deus, eu vou orar aqui a noite toda mesmo e não quero saber se meu esposo que não é crente, ele não é crente, ele é um ímpio. Em nome de Deus, eu coloco a minha família em plano secundário em nome das minhas ideologias? Mais ou menos como fez Jacó para se salvar, coloca a família lá na frente, e se o Esaú vier com a espada, eu estou... Então dá para entender o porquê que Ló quase que vai embora sozinho de casa. Ficou para trás a esposa. O texto aí no verso 12 fala de filhos, e você não vê os filhos o acompanhando. Onde estão os filhos de Ló? Você vê as duas filhas seguindo. Você vê um Ló totalmente descoordenado como um líder dentro da sua casa. E a bênção que eu quero declarar para a sua vida aqui nesta noite é que, em primeiro lugar, você não precisará sair do ambiente. Você vai começar a mudar o ambiente, começando de dentro, para influenciar fora. Dentro da sua casa, começa a ser um pedacinho do céu, um pedacinho do reino de Deus. Isso vai envolver os seus vizinhos, vai envolver os seus colegas de trabalho, vai envolver o João da padaria, vai envolver o seu mecânico que você leva ao seu carro, vai envolver o seu médico que você visita todos os meses. Isso vai envolver. Isso será tão natural porque você pratica isso dentro da tua casa. A tal ponto que o dia que você precisar sair da cidade, não é para escapar pela tua própria vida e ver a cidade ser destruída, mas você será levado para um outro ambiente, para mudar o outro ambiente também. Você pode nessa noite olhar para a tua família e ver que a tua família é um patrimônio de Deus entregue para essa sociedade. Você pode olhar para a tua família e dizer
que a sua família é uma das razões pelo qual esse Brasil não será destruído. Você pode olhar para a sua família e dizer, Deus pode não ter muitas razões para olhar para a terra, é tanta coisa ruim, mas na minha casa eu estou fazendo a diferença, e aonde eu estiver, a minha casa será salva, e os que estão ao meu redor também serão salvos. Você pode olhar para a tua família e dizer, nenhum mal chegará na minha casa, na minha tenda e nem na do meu vizinho. Então os 13.000 vão ficar em pé, porque nem você, nem os 1.000 à direita, nem os outros à esquerda, ninguém será atingido, porque Deus vai olhar para a tua família e vai dizer, vale a pena, vale a pena. Com carinho agora, tem jeito de você dar um abraço nesse teu irmão que está do teu lado, se ele é da tua família, biológico ou não, isso pouco importa agora. Diga para ele, vale a pena. Muitas vezes você tentou desistir da vida, mas vale a pena. Vale a pena. Deus olha para a igreja do Amélia e diz, sim, vale a pena. Lá no Amélia, vale a pena. Aleluia. A minha oração é que nós não vivamos um evangelho do individualismo. A minha oração é que nós não façamos como Ló, que a nossa passagem por um lugar seja muito mais do que deixar gado. A minha oração é que você seja relevante, a tal ponto que se um dia você cogitar preparar mobílias, a cidade toda faça luto. A minha oração é para que você não amaldiçoe o seu vizinho que bebe, e nem diga que o fulano de tal é do diabo. A minha oração é que você diga, eu cheguei aqui nessa cidade. Eu estou aqui. A minha oração é que os moradores de Sodoma olhem para você e te respeitem. E sintam uma vontade enorme de ser como você é. A minha oração é que não aconteça conosco e não precise acontecer com a igreja brasileira o que aconteceu com Ló. Um arrebatamento seguido de uma destruição como uma forma de plano B. Porque este foi o plano B. E aqui eu encerro. O plano B. Na verdade, Deus queria salvar Sodoma. Erramos quando dizemos que Deus queria destruir Sodoma, que aquela cidade era perversa. Era perversa, mas Deus queria salvar Sodoma. Assim como Deus quer salvar essa sociedade. Porque eu não posso desistir da sociedade, porque eu sou um no todo chamado sociedade. Quando eu desisto da sociedade, eu desisto de mim e das minhas origens. Mas o que aconteceu com Ló? Meio que um sequestro, não foi? Porque ele se demorava e o anjo pegou pela mão, e pela mão da sua esposa e pela mão das suas filhas, e meio que diz, vem logo, eu vou te tirar daqui à força. E o que isso me parece? Isso me parece com um tipo, não mas um tipo de arrebatamento. Que vem para tirar o justo da terra e destruir o ímpio. Um tipo de arrebatamento que não dá direito nem sequer de olhar para trás. Um tipo de arrebatamento que diz, eu vou salvar você porque eu tenho um compromisso contigo como justo, mas eu tenho que te tirar, porque você não foi capaz de salvar a terra, então eu tenho que trazer uma condenação sobre ela. E pasme todos os senhores, mas pelo que eu tenho conversado com alguns irmãos, alguns estão desejando o arrebatamento tal qual um Judas desejou o suicídio. É a maneira rápida de escapar
e salve-se quem puder. Eu me salvo e o resto de Sodoma. E Deus vai salvar a igreja. O arrebatamento virá. Mas como eu gostaria que o meu mecânico fosse também. Como eu gostaria que o meu vizinho, que fala mal de mim, que joga lixo na porta da minha casa, que para o carro na entrada de casa não respeitando, eu gostaria que ele fosse também. Eu não tenho nenhum prazer em ser arrebatado sem poder olhar para trás e saber que eu estive morando tantos anos em um lugar, trabalhando tantos anos em um lugar, e eu precisei escapar pela minha vida e ver a destruição de Sodoma. Nisso eu não glorio. É o plano B. O plano A de Jesus foi: é chegado o reino de Deus. Implantem o reino de Deus na terra. Mas se nós não dermos conta, seremos salvos. O arrebatamento virá. Você e sua casa servirão ao Senhor. Deus vai salvar sua família. Mas fica um gostinho de quero mais. E eu quero convidar você agora, com a permissão do pastor, a se colocar em pé. Eu quero orar pela sua casa, pela minha casa, pela casa daqueles que não se contentam com o arrebatamento, mas até tem a ousadia de dizer: Senhor, segura mais um pouquinho aí, porque eu vou influenciar alguém aqui. Sabe, irmãos, foi muito triste para Deus ter que destruir Sodoma e Gomorra. Foi muito triste. Sabe, irmãos, foi muito triste para Abraão ver Sodoma destruído. Você já parou para pensar? Como é que foi o diálogo mesmo da introdução? Se houverem 10 justos, eu não destruirei. Eu acho que na mente de Abraão pode até ter passado o seguinte: poderia ter trocado com Ló. Sabe, irmão, deve ter batido um desespero muito grande no coração de Abraão quando viu a fumaça subindo. Porque Deus falou que não destruiria se houvesse 10. Então, na mente de Abraão, Ló também tinha perecido com aquela cidade. E nós ainda nos alegramos quando dizemos que o céu não haverá tristeza, e nós não vamos lembrar dos nossos entes, amigos, vizinhos que ficaram. Eu não sei se isso é tão bom assim. Quero orar por você. E eu peço que você ore por mim. Para que, olha quantas pessoas tem aqui, quantas famílias. Se cada família dessa consegue influenciar uma família, daqui um ano, nós podemos colocar uma meta de nos encontrar aqui de novo, fazer um levantamento. Como está a violência do bairro? Como está o uso de drogas pelos jovens nas escolas? E tenho certeza que terá diminuído. Porque nós somos quem influenciamos. O segredo não é você querer escapar da terra, irmão, e ir para o céu. O segredo é você trazer o céu para a terra. Quem aceita o desafio aí? É desafiador. Claro que é. Mas eu tenho certeza. No trono branco, que nós gostamos tanto de dizer, essa obra com certeza vai passar pelo crivo do ouro, hein? Essa passa. Essa passa. Essa não é obra de palha nem de feno, Anderson. Essa obra com certeza vale muito. Vou orar por você. Se você não está com a sua família toda aqui, fique tranquilo. Você recebeu a palavra agora. E eu tenho certeza que as suas atitudes vão começar a influenciar a tua família. E a sua família vai influenciar outras famílias. Porque na verdade, tudo começou com um grande jardim. E Deus não olha para o individualismo, Deus olha para um coletivo. Quando Deus olha para a terra, Deus enxerga um grande jardim. Com uma só família. Esse é o segredo.
Pai, eu te dou graças. Te dou graças porque existem aqui famílias, das quais eu sou um dos que coloco a minha família, Senhor, à disposição do meu bairro, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor, a ser relevante no bairro onde eu estou. Me ajuda, Senhor, a ser muito mais do que alguém que não faz o mal para o próximo. Me ajuda, Senhor, a ser alguém que ajuda o próximo a parar de praticar o mal. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda começando, ó Deus, com o olhar de dentro, com o olhar para a minha casa, para a minha esposa, para o meu filho, enxergando-os, ó Deus, como quem também é patrimônio e quem é realmente, ó Deus, o investimento do Senhor nessa terra. Meu Pai, a nossa família, Senhor, é pouco. Senhor, usa-nos de tal maneira que venhamos alcançar uma cidade e que a nossa cidade, ó Deus, seja influenciada pela nossa vida, pelo nosso dia a dia, pela nossa conduta, pelo nosso caráter, pela nossa fé, pelas nossas práticas, pelas nossas orações, pela nossa generosidade, pela nossa hospitalidade. Senhor, usa cada família aqui, a começar pela minha, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe em Cristo.